quem mais te ajuda no desemprego? Ou seja, quem mais te dá suporte nesta fase do desemprego, não é? Então, é um tema que nós lançamos, não é? Lançamos nas redes sociais, na verdade lançamos um inquérito nas redes sociais para perceber qual era o feedback do pessoal em relação a este tema, não é? Prontos, e nós ficamos surpresos pelo feedback, não é? Nós vamos divulgar aqui alguns resultados do inquérito que nós lançamos. Não vamos lançar os resultados de todas as redes sociais, mas sim escolhemos desta plataforma YouTube. Então nós vamos lançar a resposta no fim. É uma resposta que nos surpreendeu. Fica até o fim para perceber qual é a resposta que as pessoas deram sobre esta questão. Então vamos lá ver quem são os pilares nesta coisa de apoio no desemprego, não é? Nós escolhemos aqui alguns pilares, como pode ver. E prontos, temos aqui a família, né? Basicamente os nossos pais, tios, por aí em diante. Temos os amigos, que também são importantes nesta coisa de suporte na fase do desemprego. Temos os nossos parceiros ou parceiras, neste caso. E, por fim, temos, vamos lá, ninguém, nós próprios. Será que nós próprios somos a melhor opção para o suporte nesta coisa de desemprego? Então, vamos lá ver. Ok, nós temos a nossa família, né? Que é importante nesta coisa também de desemprego, né? Quando nós estamos à procura de oportunidades, batemos a porta para vários membros da família. Mas ok, até que ponto é vantajoso? Se formos a ver aqui, nós já temos alguns pontos traçados. Bem, temos o que aqui? Vamos lá esconder até outras coisas aqui. O que é que temos? Na família, a coisa pode ser benéfica sim, a nível emocional, né? Durante este processo da procura de oportunidade. Sabemos que o apoio familiar é muito importante para o nosso psicológico. Então, é sempre bom ter a família por perto, não é? Para esta coisa de procurar oportunidades, porque muitas das vezes é a mesma família que nos pode oferecer conselhos baseados nas suas experiências pessoais, bem como é a família que às vezes tem possibilidade de lançar para pessoas conhecidas, o tal networking, né? Para não dizer, a família às vezes tem ways, tem ways de te lançar para pessoas que estão a trabalhar num determinado sítio, não é? Não vamos dizer networking, muita gente pode não entender o que é networking, mas é isto aqui. O nosso networking cá em Moçambique são os ways. Meu tio tem aquele way para a empresa X, minha tia, não sei o que. Alguém da família tem um way para eu entrar naquela empresa. Este é o nosso networking, né? Então, prontos. Para dizer que tem algumas vantagens, sim. A família dar-nos esse suporte na procura do emprego. Nós achamos aqui 3 vantagens, podem existir mais, mas nós achamos importante trazer estas 3 vantagens, que a família é muito importante neste processo, ok? E prontos, vejamos as desvantagens. Bem, nós já sabemos muito bem que o nepotismo é uma das grandes desvantagens. Nepotismo o que é? Nepotismo é aquela coisa de vínculo familiar no local de trabalho. Pode até não ser no local de trabalho, mas aquilo que eu referi há minutos atrás, de que a família tem ways para te colocar numa certa empresa, acaba sendo esta coisa do nepotismo. Há muitas organizações em que é normal ver pessoas da mesma família. Então, há um certo benefício ali que aconteceu e tudo mais. Há muita gente que quer trabalhar e as empresas acabam colocando ali os seus familiares. Isso é nepotismo. E, pelo que eu saiba, né? Ultimamente está-se a lutar para acabar com esta coisa de nepotismo. Isto é, da tua família te colocar no mesmo local de trabalho, né? Estar ali
membros da família no mesmo local de trabalho. É uma coisa que está a lutar muito ultimamente para não existir. É por isso que muitas das empresas, até quando tu estás a concorrer online, perguntam se tem algum familiar nesta mesma companhia. Há bancos que já estão a usar este processo, né, para poder acabar com o nepotismo. Eles sempre lançam essa questão naqueles formulários online. O Absa e outros bancos têm esta coisa aqui de olharem para esta questão. Tem algum familiar que já trabalhou ou que trabalha aqui? Então, é aí onde eles te caçam, se tu tens familiares ou não. Então, o nepotismo é uma desvantagem para esta coisa de apoio familiar no processo da procura do emprego. E não só, a mesma família também possui limitações. Quais são essas limitações? Bem, por não estarem atualizados em relação ao mercado do trabalho, né? Muitas das vezes as famílias podem querer te lançar para qualquer oportunidade que existe, lógico, não sabendo qual é a tua área de formação ou até mesmo sabendo aquela coisa, tu tens que trabalhar. Mas a mesma família não percebe quais são, o que é que está a acontecer hoje em dia no mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho exige. Então, muitas das vezes os nossos familiares não entendem muito bem isto e é o que nos torna independentes para realizar uma determinada procura por oportunidade. Então, há certas limitações. Uma delas é esta, é que a família nunca sabe o que está a acontecer no mercado de trabalho. O que o mercado está a exigir para eu poder executar um certo trabalho, não é? Então, esta aqui é a grande limitação, é a atualização sobre o mercado de trabalho. Nós é que ficamos atualizados, a família muitas das vezes não sabe o que acontece, não é? Eles dão-nos apoio emocional, tudo bem, sim, mas muitas das vezes não sabem o que acontece no mercado de trabalho. É uma coisa que nós é que procuramos por nós próprios, ou por amigos, neste caso. Vamos passar por esse ponto depois. Então, temos também algumas dicas aqui. Manter a comunicação aberta e honesta com a tua própria família. Isto para poder existir aqui, não entrar em conflitos nesta coisa de procura de oportunidades. Então é sempre bom deixar bem claro para a sua família que prontos, o meu perfil é este, eu procuro oportunidades desta natureza. Então, se tiverem como apoiar, por favor, usem os vossos mecanismos para me apoiarem, né? Mas o meu perfil é este, então tem que existir esta clareza com a família. E também temos que aceitar conselhos construtivos. É sempre importante. Muitas das vezes podes compartilhar o teu CV com algum membro da família para procurar saber se realmente o seu perfil, o seu CV neste caso, muitas das vezes é o CV que até podem dar alguma opinião. Ou seja, em relação a algum curso que talvez a pessoa pode seguir para conseguir oportunidades de emprego. Então, é sempre bom aceitar conselhos construtivos, mas também temos que manter a nossa própria postura autônoma na busca do emprego. Ok? Então, é tudo quanto à família, que são uma das bases importantes para a procura de oportunidades na fase do desemprego. E temos os nossos amiguinhos. Nossos amiguinhos. Vamos lá ver se os nossos amiguinhos nos ajudam bastante assim. Vamos lá ver. Uma das vantagens é o apoio moral. Isso não falta. O apoio moral é algum incentivo, isso não falta. Temos amigos assim, não é? Se não tens amigos assim, então é tempo de começar a procurar um tipo de pessoas que pelo menos te dão um apoio moral ou algum incentivo, né? Aquele feeling de amigo, procura lá mais, has de conseguir, procura no sítio X, has de conseguir. Então, existem também amigos que compartilham oportunidades de trabalho e conexões, né? Nas redes sociais e tudo mais, até podem te enviar um SMS ou um WhatsApp a dizer que existe uma vaga assim, pensei em ti, que tal? Então, essas aí que são as grandes vantagens de termos amigos que se preocupam conosco nessa situação. E pronto, os amigos também, né?
temos que ter amigos que nos dão feedbacks honestos e construtivos sobre os nossos currículos e até habilidades, o que nós estamos a falar. Se não tens amigos que te dão esse tipo de feedback, então, temos que ver que tipo de amigo é que nós temos, não é? É sempre bom termos uma rede de amigos importante. Ok, então, passemos para aquilo que são as desvantagens de depender de amigos para conseguir oportunidades de trabalho. Bem, os amigos têm uma limitação nesta coisa de rede de contactos profissionais, não é? Os amigos não são super-heróis que vão nos dar conexões de pessoas, ways de pessoas que estão a trabalhar e tudo mais. Nós, pessoalmente, quando criamos a Quero Jobar, tivemos algumas dificuldades com certos amigos, não é? Por quê? Porque os amigos pensam que nós temos o tal way para conseguir o emprego. E não é assim como funciona. Nós apenas divulgamos as oportunidades, não é? Nós não temos o tal way de te dar emprego. Não é o nosso trabalho esse. Então, esta é uma das coisas que muitas das vezes acontece, é a tal desvantagem, não é? Esta é a nossa limitação, na verdade. É uma outra limitação, é que nós não damos oportunidades. Nós temos esta limitação na rede de contactos, muitas das vezes. Há empresas que nos aparecem a dizer, pode publicar vaga X, precisamos de pessoas X, mas pronto. Isto torna muitas das vezes um incômodo, porque as pessoas pensam que nós temos as oportunidades, mas não, nós só divulgamos e damos algumas dicas. Então, é assim como funciona. E pronto. E os amigos têm essas limitações na rede de contactos de profissionais. Nem todos conhecem pessoas para poderem te alavancar num certo local de trabalho, não é? Podes ter um amigo que trabalha na mesma empresa contigo, mas muitas das vezes ele não tem como te fazer chegar àquele profissional dos recursos humanos para dizer, tem um fulano aí que vale a pena ele ocupar aquela posição ou não. Não é? Existem limitações. Pronto. Então, uma outra desvantagem também é o risco de conflito de interesses em situações competitivas. Boa parte desta aqui. É aquela coisa, há amigos que não te dão oportunidades porque pensam que tu vais levar o cargo deles, não é? Então, é uma das coisas também que acontece muito. Existem amigos assim, não, eu não posso dar esse way aqui ao meu amigo porque ele é capaz de tirar a minha posição nesta empresa. Não, vamos lá deixar disso. As oportunidades são para todos, não é? Temos que abraçar cada um de nós as nossas oportunidades e pronto. Existe esse risco sim de conflitos de interesse. Nós somos moçambicanos e isso acontece muito bem entre nós aqui assim, não é? Bem, é mesmo assim. Então, quanto às dicas que nós deixamos para esta coisa de procurar oportunidades via amigos, é esta. Quer dizer, são estas dicas. É manter uma rede de amigos diversificada, né? Incluindo pessoas que estão em várias áreas profissionais. É sempre bom ter esse tipo de pessoas. O LinkedIn é uma boa ferramenta, não para criar amigos, mas para estar próximo de pessoas que estão ligadas a esta coisa de oportunidades de emprego. Pode não ser para criar amigos que prontos, né? Mas aproxime-se de pessoas que estão ligadas a recursos humanos, recrutamento e tudo mais. É sempre bom. É o tal networking, não é? E pronto. Temos que ser recíprocos também no apoio oferecido pelos amigos, né? Se meu amigo me dá uma dica de emprego, de job, eu também tenho que um dia, né? Sei lá, agradecer ou até dar-lhe também uma oportunidade de pronto. Existe uma empresa ali e tal. Eu recebi uma vaga assim, então tenta lá tu aí. É sempre bom, não custa nada, né? Existir essa reciprocidade. É sempre bom, ok? E pronto, falando de uma das vantagens de termos amigos que dão feedback é muito bom.
Eu recordo-me que até no meu caso, eu já tive 2 amigos que me apoiaram na construção do CV, um em inglês, não é? Por ser um profissional na área da língua inglesa. Então ele me ajudou a fazer o CV em inglês e o outro avaliou o meu CV em inglês. Então ele disse, não podes deixar o teu CV longo em inglês, tem que ser uma espécie de resumo, é por isso que chamam de resumé, acredito eu, em que o CV tem que ser curto, né? Tem que ter pontos importantes, já não pode ser um CV de 3 páginas e tudo mais. Então ele me ajudou muito nesta coisa e sou muito grato a essas pessoas por isso. É o tipo de amigos que nós temos que ter, né? Um que te ajuda a construir o teu perfil e outro que avalia o teu perfil. Então eu sou muito grato por essas pessoas. Nós temos que ter amigos assim. São 2 pessoas, mas me ajudaram muito neste processo de construção do meu perfil ou do CV, seja lá como for, ok? E pronto. Quanto aos nossos parceiros ou parceiras, não é? Bem, parceiro tem um papel muito importante nesta fase, especialmente quando compartilham do mesmo teto e tudo mais. Para pessoas casadas, né? Ou até para pessoas que não estão casadas, ainda estão a namorar, etc. O parceiro tem um papel importante, ou a parceira tem um papel importante, porque oferece o suporte emocional, né? Um suporte emocional que, pronto, todo mundo tem que ter. A família pode dar suporte, mas esta pessoa ao nosso lado também tem que dar esse suporte emocional, porque é muito importante nesta fase. Tem que ser uma pessoa que olhe para si e diga assim, eu acredito no teu potencial, um dia vais conseguir. Então, este aqui é o grande, é o ouro nas relações, né? Hoje em dia, procurem também parceiras assim, é muito importante. Brincadeira. Mas pronto, temos outra vantagem, que é esta colaboração na busca de oportunidades de trabalho e compartilhamento de algumas responsabilidades domésticas para liberar o tempo na procura de oportunidades. Isto é, o apoio que esta pessoa vai te dar é muito importante, né? A pessoa não pode te sufocar, ou seja, tem que te libertar um bocadinho para teres mais tempo de procurar oportunidades. É o papel desta pessoa, na verdade, não é? E pronto, ela também pode ter, ou ele também pode ter uma espécie de networking através das suas conexões ou conhecidas, pessoas conhecidas, a sua parceira ou seu parceiro, pode ter pessoas conhecidas que podem te ajudar nesta coisa de procura de oportunidades. E quais são as desvantagens? É a pressão de um dos lados, né? Nesta coisa de procura de emprego. O teu parceiro vai estar no teu pé, a tua parceira vai estar no teu pé. Que tal? Conseguiste alguma coisa? Alguma empresa já te ligou, já enviaste o CV para aquela empresa, já viste aquela oportunidade? E isso vai ser uma pressão talvez diária, então a pessoa tem que estar ciente de que pronto, eu aqui tenho que dar resposta a esta fulana ou a este fulano. E pronto, isso também cria um potencial conflito, né? Por causa desta coisa das expectativas não estarem alinhadas, né? Muitas das vezes nós temos tanta expectativa, né? Tipo, este ano eu vou conseguir, este semestre eu vou conseguir e pronto. E depois não conseguimos e isso pode frustrar o casal, neste caso. Então, é sempre bom, nesta fase, termos um bocadinho de paciência, ok? Que nós vamos conseguir. É bem assim. Quantas dicas? A comunicação é a base de tudo. A comunicação é a base de tudo para que essas expectativas e necessidades estejam claras, né? Nós temos que ter os nossos objetivos alinhados e também reconhecer e valorizar o apoio do parceiro nesta fase. É muito importante. É muito importante nós reconhecermos o apoio emocional que estas pessoas nos dão durante este processo. Não sei se estou certo, se enquadra-se a este tema, mas aquela música da Lisa James é muito importante neste ponto. Já não me dás valor porque és doutor.
Ok, este ponto até pode se enquadrar aqui, da música, não é? Pode se enquadrar neste ponto. Então há muita gente aí que já não dá valor ao parceiro quando conquista uma oportunidade ou quando já é doutor por aí em diante. Brincadeira, mas apareceu-me essa música na cabeça da Lisa James, então pronto. É este ponto importante, temos que valorizar o esforço que estas pessoas ao nosso lado nos dão, é muito importante mesmo, ok? E por fim, temos nós próprios. Dizem que os nossos maiores inimigos somos nós próprios, então vamos lá ver. Quais são as vantagens de nós procurarmos oportunidades, vamos lá, sozinhos? Bem, temos a liberdade para conseguir a nossa própria agenda, desenhar a nossa estratégia de busca de oportunidades, de emprego neste caso. Então, estando sozinho, temos esta tarefa, né, que nunca termina, que é de agendar a nossa estratégia para a procura de emprego. E pronto, desenvolve-se em nós uma independência e uma autossuficiência, eu até diria autoconfiança nesta coisa de procurar oportunidades. Estando sozinho, a pessoa tem esta coisa. A pessoa tem mais foco também, tem mais foco naquilo que são os seus objetivos e metas, não é? Estando sozinho, sem distração, a pessoa consegue fazer as coisas por si. Tem ali, desenvolve qualquer coisa sozinho, né? Quando vai até estudando cursos e tal, para conseguir oportunidades, é sempre bom. Então, estando sozinho, existe essa liberdade de nós traçarmos o nosso próprio caminho, não é? Mas aí está, tem desvantagens. Quais são? Esta falta de suporte emocional da família, de amigos e de parceiros. Em momentos difíceis, estar sozinho às vezes é complicado, não é? Não ter ninguém ali para te apoiar é muito complicado. E também temos menos acesso às oportunidades de network. Quando tu estás sozinho, sem pessoas conhecidas, também é complicado. E pronto, a pessoa não tem informações sobre o que o mercado de trabalho está a exigir hoje em dia, né? Bem, pode até ter informações através agora do LinkedIn e outras ferramentas, mas é sempre bom estar com uma pessoa ali ao lado para te dar suporte neste aspecto. Estar sozinho é aquela coisa, não é? Não vamos longe sozinhos, então é por aí. Agora, as pessoas podem até não estarem com outras pessoas para esta coisa de procurar oportunidades porque querem fazer as coisas sozinhas e acham que dão certo, né? Sozinhas, né? Sem compartilhar aquilo que são os seus objetivos, porque muitas das vezes quando nós compartilhamos com as pessoas aquilo que são os nossos sonhos, objetivos, nunca dá certo, não é? Então, pode ser uma das formas em que as pessoas podem até preferir alinharem sozinhas nesta coisa de procurar oportunidades. Mas pronto, vamos lá ver quais são as dicas. Bem, as dicas são simples, é estabelecer metas claras, né, para esta coisa de procura de emprego. Neste caso, um plano de ação para a procura de emprego. Há muitos profissionais de recursos humanos que dão dicas nas redes sociais sobre esta coisa de desemprego, né? Quando estás sozinho, o que é que tu podes fazer? Acordar de manhã, não sei o que, praticar exercícios, até ler na internet oportunidades e tudo mais. Eles dão muitas dicas. Então tens que estabelecer alguns planos de ação, que é muito bom, e buscar comunidades online ou grupos de apoio para compensar a falta de suporte pessoal. É por isso que nós criamos a Quero Jobar, para dar suporte a pessoas que estão à procura de oportunidades. Nós não damos oportunidades, nós só damos aquele insight, aquele apoio assim de longe. Tipo, está aqui uma oportunidade, aproveita lá. É o que nós fazemos, não é? Então, estas comunidades online nós já temos, nós criamos a Quero Jobar para si, WhatsApp, no Discord criamos agora uma comunidade. Então é só fazer parte dessas comunidades, não estamos lá, não estarás sozinho ou sozinha. Então pronto, é só aproveitarmos, não é, pessoal? É por aí. Agora, vamos lá para os resultados
do nosso pequeno inquérito. Para nossa surpresa, qual desses suportes foi o mais importante, ou seja, é o mais importante para as pessoas, segundo a opinião das pessoas, qual é a forma em que elas se sentem mais à vontade para procurar o emprego? Ok, deixa-me só alinhar aqui e pronto. Nós lançamos este inquérito já há uns 9 dias, desde o dia em que estamos a gravar o vídeo, e para nossa surpresa, as pessoas preferem procurar o emprego sozinhas. Sim, é isso. Mas isto através do inquérito lançado no YouTube. No WhatsApp também temos um certo empate entre amigos e esta coisa de procurar oportunidades sozinho. Então, este aqui é o resultado do inquérito que foi lançado há dias e nós queremos agradecer o tempo de cada pessoa que pode votar naquela que foi a sua opinião, né? Na opção neste caso. Então, as pessoas preferem procurar emprego sozinhas, para nossa surpresa. Eu, como disse antes, eu acredito que as pessoas já não querem compartilhar muito aquilo que são os seus desejos, os seus sonhos, porque acham que compartilhando pode dar errado. Então, as pessoas se fecham ultimamente e preferem procurar o emprego sozinhas. Mas, no final do dia, nós nunca estamos sozinhos. Estamos aqui nós, quero Jubar, também queremos dar o suporte a si, nesta coisa de procurar empregos. Então, pronto. Sozinhos na totalidade não estamos, mas é o que as pessoas preferem e nós temos que respeitar esta opinião das pessoas, não é? Agora, nós não sabemos se é a melhor opção ou não. As opções são várias, não é? Mas pronto, o pessoal votou e é isto. Nós queremos agradecer. E já agora, se queres saber mais sobre oportunidades de empregos, nós preparamos um vídeo longo que está aí a seguir, onde nós exploramos mais sobre como achar emprego em Moçambique. É um vídeo longo, mas vale a pena assistir. E é esse vídeo a seguir. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.